Olá, boa tarde. Agora são 2 horas e 56 minutos. Este é o Justiça Agora, que nesse momento está numa edição especial direto do plenário da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde ocorre a audiência pública sobre a descriminalização do aborto. Aqui estão representantes da sociedade civil, entidades religiosas e organizações nacionais e internacionais para discutir o assunto hoje e na próxima segunda-feira. Os debates fazem parte de um processo que está em tramitação aqui no STF. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e os ministros Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber fizeram a abertura da audiência pública hoje pela manhã. A abertura da audiência foi feita pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Na apresentação, a ministra destacou a importância do tema e a necessidade de se respeitar opiniões divergentes quanto ao aborto voluntário. A ministra também ressaltou a importância do judiciário ouvir todos os lados, antes de tomar uma decisão. O juiz tem que estar aberto a todas as compreensões e os juízes brasileiros assim atuam. Nós gostaríamos de pensar sempre que todos os cidadãos, em todos os lugares, estão também abertos a todas as compreensões, especialmente aos entendimentos diferentes. Se fosse para ser um mesmo e único entendimento em todas as sociedades, nós não teríamos sequer a dinâmica das instituições e a possibilidade de libertação no sentido de ter novas compreensões, novas formas de convivência. A ministra Rosa Weber, relatora do processo, explicou como será a condução dos 2 dias de audiência. E ao falar sobre o papel do judiciário em relação ao tema, a ministra defendeu a discussão sobre o aborto do ponto de vista ético, moral e religioso. A controvérsia constitucional posta relativa à descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gravidez, há conflito entre os direitos fundamentais e valores constitucionais, e não meramente questões de alocação de política pública ou recursos financeiros. Trata-se de tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. O ministro Luiz Roberto Barroso também acompanha a audiência. Ele adiantou que os votos trazidos para o debate se fundamentam em diferentes opiniões sobre o tema. Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é meu parceiro na construção de um mundo plural numa sociedade aberta. E, portanto, o que provavelmente se vai concluir é que cada um nessa vida deve ter o direito de viver de acordo com as próprias convicções. Logo na sequência, os ministros começaram a ouvir os argumentos apresentados pelos participantes da audiência pública. Ao todo, 160 entidades se inscreveram. 40 foram escolhidas para serem ouvidas por 20 minutos cada uma. Veja o que disseram alguns dos participantes da audiência pública hoje de manhã. As representantes do Ministério da Saúde foram as primeiras a falar. Na palestra, dados oficiais sobre abortos clandestinos praticados no país, as consequências desses procedimentos para a saúde pública e os riscos para as mulheres. 1 em cada 5 mulheres já fez aborto nesse país. A estimativa nossa do Ministério da Saúde é que nós temos por ano cerca de 1 milhão de abortos induzidos. O procedimento inseguro do aborto, ele leva a mais de 250 mil hospitalizações no Sistema Único de Saúde por ano. Isso gera 15 mil complicações e 5 mil complicações extremamente graves, o near miss, a quase morte, e 203 mortes. Entidades representativas dos médicos também se manifestaram, defendendo a descriminalização do aborto como uma garantia de saúde pública. O representante da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia afirmou que a clandestinidade e a falta de políticas públicas tornam o aborto inseguro. O aborto, quando realizado em condições seguras e recomendadas, é um procedimento de saúde que apresenta baixíssimos riscos à saúde da mulher e risco de morte quase insignificante. São dados da Organização Mundial da Saúde. É preciso comparar esses dados com o fato de que hoje sabemos que metade das mulheres brasileiras que enfrentam o aborto ilegal precisa ser internada após o procedimento. Em termos simples, uma mulher pode realizar o aborto com medicamentos e precisar de pouco acompanhamento médico.
A representante do Instituto Baresi defendeu o procedimento para as grávidas com deficiência e a capacidade da mulher decidir se quer ou não prosseguir com a gestação. Quando usam nossas vidas para justificar que autorizar o aborto pode implicar eugenia, fazem uma usurpação cruel da nossa experiência. Eugenia, ministra, é nos negar igualdade de condições e participação na vida social, inclusive por meio da reprodução. Eugenia, ministro Barroso, é o Estado gerir nossa vida, nos esterilizar, decidir nossa fecundidade e vida. Não é eugenia nos garantir e garantir a qualquer mulher o direito de decidir por qualquer razão que seja. Opinião contrária tem o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, indicado pelo Instituto Liberal de São Paulo. O aborto legal não é tão seguro assim. Números do Ministério da Saúde. É por isso que eu quero mostrar que são problemas de saúde pública. Em 2015, houve 3 mortes por aborto legal, no número de 1.600. Vocês sabem o quanto que isso dá em taxa? 170 por 100 mil. Sabem quanto que é normal? 64. O aborto legal no Brasil é 3 vezes mais inseguro do que o parto, do que a mortalidade materna. O Movimento Brasil Sem Aborto também pediu a manutenção dos artigos do Código Penal que criminalizam a interrupção da gravidez de forma voluntária, contestando o prazo de 12 semanas de gestação. Embrião é o desenvolvimento celular de um óvulo fecundado por um espermatozoide até 8 semanas após a fertilização. E feto é o termo usado para designar esse desenvolvimento celular a partir de 8 semanas de gravidez até o nascimento ou aborto. Ou seja, tem como ponto de referência a fertilização. Eu não tenho como ter outro ponto de referência. Certo? É inegável, a fertilização é referencial inegável para todas as etapas do desenvolvimento desse novo ser humano. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a programação da TV Justiça, que em instantes voltaremos com a reabertura dos trabalhos na audiência pública sobre a descriminalização do aborto aqui no Supremo Tribunal Federal.